A bola vai rolar em Foz do Iguaçu. Você que está nos ouvindo e nos assistindo, dá o seu like, dá aquele sinalzinho de que gostou, participe dos comentários. E agora a bola vai rolar com o doutor Zarfelon. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, doutor? Tudo. Eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente quem é o Zarfelon. Olha, Pode deixar a bola aí embaixo aí, pode eu deixar. vou, eu vou comentar um pouquinho assim. Eu tô com 30 anos de formado, Júlio, né? Eu me formei em 1993, na Universidade Federal do Paraná em Medicina. E eu construí, ao longo desses 30 anos, uma trajetória, eu dividiria ela em três etapas. A minha primeira etapa foi trabalhando muito como médico, como cardiologista, em hospitais terciários, atendendo pacientes no regime hospitalar. E aí, por volta do ano de 2004, 2005, eu iniciei uma experiência na gestão de saúde pública. Eu recebi um convite para ser secretário de saúde do município da região metropolitana de Curitiba e acabei atuando como secretário de saúde, depois de outro município, fui presidente do CRESENS, do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde de Curitiba e região metropolitana. E nesse período eu vim a Foz do Iguaçu, a convite de um amigo, de um colega de turma que se formou comigo e que estava morando aqui em Foz do Iguaçu. Vim a Foz do Iguaçu para ajudar a implantar o Hospital Municipal, isso no ano de 2009, fruto desse momento que eu estava trabalhando na gestão pública, né? E aqui eu tive a experiência que eu fechei mais um ciclo dessa etapa, sendo secretário municipal de saúde aqui de Foz do Iguaçu. E só lembrando que as pessoas que estão nos assistindo, o Zarpelon foi um exemplo, né? Porque com ele veio muitos médicos da Conscienciologia, né? Nós trouxemos um grupo de médicos da Conscienciologia. Hoje a Conscienciologia tem 78 médicos que contribuem para a saúde dessa cidade. E você é um exemplo disso, né, Zarpelon? Eu quando fui secretário, a gente enfrentou a epidemia de H1N1 e em várias outras circunstâncias, e eu sempre pude contar com grande apoio dos colegas médicos da Conscienciologia, né? Eles sempre foram muito disponíveis, naquela época que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 2009, quando estava na secretaria, a realidade do número de médicos na cidade era muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos muito menos médicos do que temos hoje e era muito difícil compor escalas, ampliar serviços, era uma realidade distinta. E aí eu fui secretário de Foz, terminei essa segunda etapa, durou em média 10 anos, então a primeira etapa durou 10, a segunda etapa durou 10, e em 2012, final de 2012, eu já tinha deixado a secretaria, e a gente começou um trabalho, eu e o Roberto, que é Almeida, que é colega da universidade, colega da militância médica, começamos abrindo os programas de residência médica no município, aqui em Foz do Eu Iguaçu. lembro. E aí começamos a trabalhar, abrir pela prefeitura essas residências, começamos a trabalhar com educação médica, e aí desde então, nessa última etapa, já desde 2012, 2013, eu tenho trabalhado com educação médica. 2013 nós iniciamos o processo de implantação do curso de medicina da Unila, 2014 começou a funcionar o curso de medicina da Unila, e esses meus últimos 10 anos têm sido dedicados a processo da educação médica, do ensino em saúde, da formação Agora, médica. o doutor, Então, isso é um pouquinho da minha trajetória. 10 anos trabalhando como médico dentro de hospital, 10 anos na gestão de sistemas públicos de saúde, mais ou menos 10 anos, 11 anos que eu venho militando na educação médica e é onde eu tenho, caminhado para terminar a minha trajetória profissional, Júlio. então, doutor, eu acho o senhor de um conhecimento exuberante, né? Obrigado. Com uma capacidade e você tem ajudado muito essa cidade. Obrigado. E aí eu tô bolado, porque as pessoas que passam na rua e me perguntam: "Ei, professor Júlio, como é que vai ficar esse negócio do hospital municipal ir lá para o governo federal, para a Unila? O que que isso vai diminuir a fila? Vai melhorar? Vai ter mais médico?" Então, essas são as coisas que as pessoas perguntam. E aí eu falei assim: "Não, vou trazer o Zarfelon, ele é o cara com mais capacidade para responder sobre isso." E aí, doutor? Olha, essa é uma temática complexa, Júlio, porque ela envolve muitos aspectos
que às vezes nem sempre são evidentes num olhar mais rápido, num olhar que não contemple o próprio processo de desenvolvimento histórico da assistência hospitalar em Foz do Iguaçu. Uma coisa que talvez seja importante trazer para uma reflexão é que nenhuma medida que se tome em Foz do Iguaçu em relação à questão da assistência hospitalar vai produzir resultados imediatos. Vou explicar por quê. Nós temos, e a gente já tem feito algumas análises, algumas notas técnicas, até a gente tem trabalhado isso dentro no âmbito da UNILA, junto à Secretaria de Saúde e à Prefeitura em diferentes momentos, em diferentes governos. Nós temos um déficit de leitos na cidade. Quando você compara Foz do Iguaçu com outros municípios de mesmo porte, com outras regionais de saúde que têm condições assemelhadas, mesmo número de habitantes, e você faz esses recortes e trabalha, por exemplo, o indicador de leitos por 1.000 habitantes, você percebe que Foz do Iguaçu fica muito atrás de municípios polos de regional como Londrina, como Maringá, como Cascavel, corrigido pelo número de habitantes, corrigidas essas cidades e essas regionais pelo número de habitantes. Então, as nossas médias de leitos por 1.000 habitantes são muito pequenas. Isso tem um déficit aí nominal de leitos em torno de 500, 600 leitos, sem considerar o impacto que a situação de fronteira nos traz. Nós temos um impacto crescente da busca de serviços assistenciais de saúde por pessoas que moram no Paraguai, não só brasilienses, mas os próprios paraguaios também que moram, e eles têm o direito constitucional legal de serem atendidos. Isso é importante a gente deixar claro. A legislação brasileira dá a qualquer pessoa em território brasileiro a igualdade de condições de acesso aos serviços de saúde de qualquer brasileiro. É o SUS, né? É o SUS. Nosso modelo, né? Então, por exemplo, uma pessoa de qualquer país, do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos, ou de onde quer que seja, que esteja no Brasil, que tenha necessidade de atendimento hospitalar, ela tem direito de ser atendida pelo SUS. Então, quando você, sem considerar o turismo, que nos traz muita gente de fora, dá uma população aí flutuante, acho que de mais de 100.000 pessoas, sem considerar a nossa proximidade, a nossa fronteira com o Paraguai, que gera um impacto, só olhando doutor Martelon, isso aí não é omissão, não foi omissão do Estado, porque, por exemplo, se nós somos o segundo maior destino turístico do Brasil, né? É uma cidade com importância, com muita relevância, que é o caso de Foz do Iguaçu. E aí, qual é o investimento que o Estado fez em termos de saúde? Nada. Está construindo hospitais em outras regiões que têm menos impacto como nós temos. Então, nós estamos largados em termos de saúde, né? E eu acho que é a omissão do Estado, né? Então, é nesse sentido que eu fico preocupado. Como é que a gente vai resolver essa situação? O hospital, ele é precário. Ele não atende a população de jeito nenhum, as pessoas vão lá, são mal atendidas, são um serviço precário e a universidade é a solução. Mas como? A universidade vai pegar esse hospital do jeito que está? A questão é que você pontuou é importante, né? Na minha avaliação, e nos últimos governos do Estado, né, dos últimos 3, 4, 5 governos estaduais, eu acho que sim, eu acho que houve um não compromisso do Estado em ter em Foz do Iguaçu um hospital regional, estadual, capaz de fazer frente a essas necessidades. Como o Estado não fez isso, o município vem fazendo da maneira que consegue fazer, com as limitações orçamentárias, com as dificuldades próprias disso, e isso, sem dúvida, impacta em quê? Nós temos menos leitos. Quando você olha o volume de recursos do teto de média e alta complexidade que é passado para Foz do Iguaçu, proporcionalmente em relação àquilo que é passado para outras regiões de saúde, você também vai perceber que esses volumes são menores, ou seja, nós temos menos leitos, temos um problema quantitativo e temos menos resolutividade.
Os nossos serviços resolvem menos. Então, muitas coisas eu não consigo resolver aqui. Eu tenho que encaminhar para fora de Foz do Iguaçu. Coisas que poderiam ser resolvidas aqui, alta complexidade na cirurgia vascular, alta complexidade na neuro e na ortopedia. Então, são coisas que agravam muito. Então, há sim essa lacuna. Então, nenhuma solução de curto prazo vai resolver o problema do número de leitos. Qualquer solução, esse número vai persistir por um tempo, até que se comece a implantar uma política que vise resolver isso. E aí vão 2, 3 anos, porque você não implementa leitos hospitalares de complexidade maior em curto espaço de tempo. Voltando à tua colocação, né? O curso de medicina está completando esse ano 10 anos, nós já estamos na 11ª turma, já foram formadas aí 4 turmas, Diga-se de então passagem que tem vários alunos formados e trabalhando na rede. A primeira turma formou, Júlio, no ápice da pandemia, da primeira onda da Covid, e eles formaram e ingressaram imediatamente todos os serviços que estavam em expansão. Foi uma solução assim muito bacana de você ver a contribuição, né, que o curso deu para a cidade nesse momento tão agudo, tão sensível. Isapelon, e tem uma coisa, a minha esposa, né, ela é médica, professora da Unila, e ela atende lá no posto, Jardim São Roque. Aí tem vários alunos, eu acho legal, sabe, bonito, ver os alunos atendendo a população, o ganho que nós temos com a universidade. Sem dúvida. Esse ganho é absurdo, né? E poucas pessoas têm essa visão, né? Acha que a universidade tem um conceito equivocado. Não. E aquilo que a gente fica falando, as pessoas ficam batendo esse negócio de direita, de esquerda, que isso não leva a lugar nenhum. Tem uma universidade maravilhosa, que é a Unila, que tem dado uma contribuição substancial a essa cidade, né? Veja o exemplo seu, né? Da doutora, do Roberto Almeida, que já esteve aqui no canal. E isso que eu percebo. Por que não trazer mais aluno da universidade para atender mais a população? Qual é a dificuldade que a faculdade encontra, a Unila encontra? A gente tem construído, isso é natural, Júlio. A universidade o curso de medicina está completando 10 anos, e aí, como você disse, muitos alunos hoje a gente encontra no Costa Cavalcante, a gente encontra no Hospital Municipal, encontra nas unidades de saúde e nas UPAs. Muitos deles estão fora, complementando a sua formação em programas de especialização, em residências, em grandes serviços fora. Muitos foram para fora e voltaram especializados. Então, o impacto que o curso de medicina tem trazido para a comunidade local e regional de Foz do Iguaçu é muito grande. Nós temos alunos em Medianeira, em São Miguel, em Santa Terezinha, Itaipu. Então, este impacto é grande e, naturalmente, o curso de medicina ele vai mudando a realidade local de saúde. Uma das questões que vai impactar bastante é quando você tiver um hospital da universidade, hospital universitário. Por que isso impacta? Primeiro, porque ele é um custeio que vem do governo federal e vai ofertar serviços de ponta, serviços de alta complexidade, serviços que vão tornar o nosso sistema local mais resolutivo, que vão se constituir em serviços de excelência. Você não conhece hospitais universitários ruins. Hospital de Clínicas em Curitiba, Hospital de Clínicas em Belo Horizonte, Hospital de Clínicas em São Paulo, Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Quando você fala em hospitais das universidades, a lembrança e a associação que todo mundo faz é por serviços de excelência, que essa é a natureza da universidade. Traz muito especialista, Quer né? dizer, ela tem professores, ela tem doutores, ela tem pesquisa, ela prima por processos de formação qualificados, então ela precisa de serviços qualificados. Então, isso é um fenômeno que, quando você tiver um hospital universitário, do curso de medicina da Unila, dentro da cidade, isso vai produzir esse efeito. E muitos serviços vão expandir. Então, por exemplo, um hospital universitário vai para 400, 500 leitos com o passar do tempo, de uma forma muito natural. Isto vai repercutir na cidade. Nós não fazemos mais a formação dos alunos apenas nos hospitais, né? Isso é uma grande conquista. Hoje a formação dos alunos é feita numa rede SUS, numa rede escola. Então é muito importante que essa intersecção da escola também se dê com outros equipamentos de saúde, que são
muito importantes para a formação desses alunos, as UPAs, as unidades de saúde, outras estruturas de gestão da secretaria. Isso é uma construção cotidiana. Inicialmente acontece um pouco mais de resistência, as pessoas sentem algum receio em receber o aluno lá, o aluno traz alguns questionamentos, mas a experiência mostra que quando você favorece essa integração do ensino com o serviço, com a comunidade, no médio e longo prazo, e já tem evidências publicadas nesse sentido, isso melhora a qualidade do trabalho, não só na perspectiva da assistência ao paciente, mas na perspectiva da qualidade de trabalho para o trabalhador, né? O ambiente de trabalho fica menos tenso, ele sente uma valorização, uma motivação para o trabalho, a solução de problemas cotidianos e de relações de trabalho passa a ser melhor. Então, só que a gente sabe que isso é uma construção. E aí estratégias, por exemplo, que a gente tem viabilizado, o governo federal, ele manda para as universidades, por meio de rubricas específicas, alguns recursos não são suficientes, não são na quantidade que nós gostaríamos para o pagamento de bolsa aos preceptores. Então, alguns preceptores da rede recebem bolsa, nós gostaríamos que todos eles recebessem bolsa. Nós gostaríamos de estreitar uma parceria com a prefeitura na perspectiva do seguinte: nós temos um modelo de curso em que nós precisamos muito do docente com a formação de medicina de família e comunidade. Esse é um dos pilares. Então, só que hoje nós competimos por esse médico junto com a prefeitura precisa dele e nós também. E nós precisamos aprimorar a nossa relação com a prefeitura e dizer que, assim, como é que eu consigo compatibilizar este médico na universidade e na rede, uma vez que a formação é na rede, que a gente trabalha intrinsecamente, está lá, desde a lei orgânica do SUS em 1990, a Constituição, compete ao SUS ordenar a formação dos recursos humanos. Então, quer dizer, nós temos o mesmo compromisso, nós, a universidade formadora desse médico, com a prefeitura, que é a gestora do SUS local. Mas, doutor Zarpellon, eu vou colocar aqui, eu pedi à produção, coloca a imagem aí para mim. Então, doutor Zarpellon, eu tô bolado, mas bolado mesmo. Eu tive lá no Observatório Social de Foz e eles me passaram alguns dados que eu fiquei impressionado, impactado. A prefeitura recebeu um mamógrafo, né? E depois recebeu também o hemodinâmico, um equipamento caríssimo, né? E recebeu também um tomógrafo, né? Quer dizer, uma ressonância, se eu não me engano. E aí, doutor, me preocupa, né? Porque ficaram guardados lá durante 2 anos, perdeu a garantia. E esses equipamentos, eles simplesmente agora foram devolvidos, né? Porque lá não tem condição de ser instalado, parece, que é isso que eu entendi. E foram devolvidos para entregaram para o Costa Cavalcante. E esse transporte foi R$40 mil só para transportar. E perderam o monitor do hemodinâmico. Umas coisas assim absurdas, né? Largado mesmo. E o impacto que a gente teria se tivesse o mamógrafo, né? Eu ouvi dizer que no relatório, acho que é 9 mil e poucas, mamografia. E se multiplicar o exame é pago pela rede privada, 113. Então, você vê R$113, né? Multiplicado por 9.600 mamografia, dá 1 milhão e pouco. Ó a perda que nós tivemos aí com... E os outros equipamentos que a gente sabe, uma tomografia, quanto que sai? Uma ressonância magnética, quanto que sai? E esse equipamento aí hemodinâmico, eu nunca vi. É um equipamento sofisticadíssimo, né? E aí eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Eu diria para você, Júlio, que quando a gente olhar para as questões relacionadas ao sistema de saúde, ao hospital, eu tenho feito uma fala assim: nós precisamos de satisfazer 3 condições. Uma delas é financiamento. Eu preciso ter financiamento adequado para o serviço público que eu estou propondo. Então, se eu tenho um hospital, esse hospital tem que receber o financiamento adequado para o serviço que ele vai produzir. Eu tenho que ter gestor, eu tenho que ter uma boa gestão.
que aconteceu com esses equipamentos? Esses equipamentos foram doados por alguém, para alguém, sem considerar que um equipamento desse caro, ele precisa ser instalado. Ele tem requisitos de arquitetura, de planta, da vigilância sanitária, requisitos de uma estrutura elétrica capaz de suportar este equipamento. Então, antes de adquirir esse equipamento, isso devia estar planejado. Planejado, o que não fizeram. Por quê? Porque um equipamento desse tem que ser recebido e imediatamente instalado. Porque se ele ficar na caixa, ele vai perder o tempo de garantia. E aí, se eu monto ele depois de 3, 4, 5 anos, não tem mais garantia. Quanto mais tempo ele permanece encaixotado, maior o risco dele não funcionar quando ele for montado. Então, é uma coisa simples. Antes de doar o equipamento, Tem que ter um planejamento. Você tem aonde instalar, porque esse equipamento foi doado também com recurso público. Foi doado. Então, foi a Itaipu que doou. Se eu sou um gestor e você, eu vou lhe doar o equipamento, você vai instalar ele aonde? Tem condições de instalar? Tenho. Imediatamente? Quem vai receber dizer, não adianta me doar agora, eu preciso preparar a parte elétrica, a parte estrutura de obras, e aí talvez você fosse perceber que estes equipamentos não poderiam ser, o hospital não teria condições de instalá-lo, porque não tem uma estrutura física, uma infraestrutura física capaz de receber esses equipamentos da forma como está colocado hoje. Então, isso foi um exemplo ruim, né? De quem doou e de quem recebeu. Né? E é interessante porque, por exemplo, o exame de mamografia, parece que a prefeitura paga R$113 por pessoa. Teve 9 mil exames. Né? Então, quer dizer, o volume de dinheiro, se você calcular, é R$1.017.000 por mês. Não resta dúvida de que esses equipamentos têm uso no Hospital Municipal. O Hospital Municipal ele é um hospital habilitado à média complexidade, mas os doentes que ele atende são de alta complexidade. Nós atendemos, porque como ele é a referência de todo o pronto-socorro e a referência da clínica médica, da clínica geral da região, então você tem pacientes com doenças graves, com condições complexas, que demandam ressonância, que demandam angiografia, que demandam os exames que esses equipamentos poderiam fazer, que hoje você tem que fazer fora e que elevam o custo da assistência porque você tem que comprar no mercado, né? Então, este é um exemplo. E aí quando eu disse para você, você tem que ter o financiamento, mas só o financiamento, e esse é um exemplo, não funciona, você tem financiamento para montar o centro diagnóstico. Financiamento teve. Tem que ter gestão, faltou um pouco de gestão, e você precisa ter modelos organizacionais adequadamente estruturados. Né, fluxos, os modelos em que você vai assentar o sistema. Hoje a nossa situação de assistência ela é um pouco fragmentada. Eu faço uma coisa no hospital, uma coisa no outro hospital, e essas coisas se misturam, entendeu? Por exemplo, você precisa organizar o sistema de modo que ele seja favorável ao paciente. Né? Então, eu tenho que montar estruturas de assistência em que a lógica beneficia o paciente. Se eu fragmento, eu tenho a doença respiratória no serviço A, sei lá, a doença cardiológica no serviço B, uma enormidade de doenças cardiológicas se manifestam por falta de ar. Eu vou encaminhar esse paciente para onde? Né? Aí eu vou encaminhar ele para o serviço que é, então, a falta de ar não é do pulmão. A falta de ar pode ser do pulmão, pode ser do coração, pode ser hematológica, tem várias causas. Aí eu vou mandar este paciente lá, eu vou levar para um hospital que vai ter que diagnosticar que o problema não é de pulmão, para transferir esse paciente para o hospital que trata. Então, o nosso modelo também não é bem montado. Então, eu tenho problemas de gestão, tenho problemas de financiamento e tenho problemas de estrutura organizacional. E aí, isso maximiza todos os problemas que a gente tem enfrentado e visto hoje. Doutor Zarpellon, teve um usuário, eu não estou conseguindo desligar meu celular. Teve um usuário, né? Eu andando na rua, ele perguntou, eu fiquei sabendo ali no jornal desses equipamentos, aquela coisa, fui lá para o Costa Cavalcante,
E aí, mas ele vai ser do SUS, a população vai ter acesso, agora a prefeitura vai continuar pagando mamografia, se ele vai lá, agora a mamografia vai ser de graça, como é que vai ser isso? Isso é complicado, né? Isso não resta dúvida. A gente sempre precisa pensar, Júlio, na minha opinião, que o recurso público deve ser destinado a um fim público, né? Então, eu não posso ter um recurso público destinado a apenas uma parcela da população. O recurso público tem que ser destinado a toda a população, né? Então, e aí isso precisa ser acompanhado pelos órgãos de fiscalização, de controle, para ver se efetivamente isso está sendo atendido dessa maneira. Dessa maneira, concordo contigo. A inserção dos hospitais dentro do o que dita a natureza de um hospital não é necessariamente o seu órgão gestor, mas é a natureza do recurso que o financia. Então, por exemplo, se você tiver uma fundação, o hospital municipal já foi gerido por uma OS. Uma OS é uma entidade privada. Embora ele fosse gerido por uma OS, ele continuava sendo um hospital público com uma finalidade pública. Que foi a época que foi a época que teve mais gestão, né? Foi a época da OS, ele tinha resultados um pouco melhores. Então, assim, o que a gente quer dizer é o seguinte: é preciso entender se o recurso público é, de fato, aplicado de forma a voltar para a população toda, que é a destinatária desse recurso. Agora, o hospital universitário, ele tem uma expertise, que é gestão, que é uma universidade por trás. Então, tem um histórico, né? Tem a IBSERV, né? Quer dizer, tem toda uma característica de qualidade, de atendimento. A população vai ter um ganho, assim, astronômico em Foz do Iguaçu. Lógico que isso vai demorar. É essa paciência que nós temos que ter, né, doutor? Como é que funciona, né? Os hospitais das universidades, então, para um hospital ser considerado um hospital universitário e gerido pela IBSER, ele tem que ser da universidade, tem que ser, ou a universidade tem que construir, ou ele tem que ser doado à universidade. Uma vez que ele é doado à universidade, quem faz a gestão, o hospital é da universidade, todo o processo de ensino, de pesquisa, as pós-graduações, a residência são da universidade, mas quem operacionaliza a gestão deles é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, que é uma empresa pública, capital 100% público, do MEC. Ela é uma empresa do MEC, ligada lá no gabinete do ministro da Educação, ela é uma empresa do MEC. Ela vai assumir, ela tem uma rede de mais de 40 hospitais no Brasil, então, e são hospitais muito grandes, hospitais das universidades muito antigas, né, Federal do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, os últimos hospitais universitários que ainda não passaram, que estão em processo de passagem nos hospitais da UFRJ, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, ela tem uma rede enorme de hospitais, né, grandes, tem uma expertise importante, tem um orçamento garantido do governo federal. E aí, qual é a tendência com o tempo? A tendência com o tempo é que ela comece a trazer a implantação desses serviços, né? Ela passa a ser o Hospital da Universidade passa a ser um prestador aqui na cidade, então ela vai pactuar com o município quais são as necessidades do município, quais são as expertises que ela atende, e ela vai abrindo e ampliando e disponibilizando esses serviços. Mas ela é uma empresa pública, Júlio. Então, por exemplo, todos os cargos, todos os servidores que atuam na IBSER são contratados mediante concurso público. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os profissionais todos são concursados pela IBSER, são empregados públicos desta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então ela vai gerar mais emprego na cidade? Vai gerar mais emprego, ela tem uma política de recursos humanos em que ela é um dos serviços que melhor remunera os profissionais de saúde, né? O impacto que ela vai trazer nesse aspecto ele é muito grande, né? E ela naturalmente vai ter que lidar com problemas, se for o hospital municipal, o hospital que
seja doado, como manifestou a prefeitura, e a Unila também já acenou de forma positiva, e nós tivemos no final do ano passado, em dezembro, uma equipe técnica da EBSER fazendo visitas e conversando conosco, com a prefeitura, e a avaliação da EBSER é a seguinte, né, o hospital municipal precisa de investimentos na infraestrutura, então nós temos que fazer toda a parte elétrica dele para que ele suporte as demandas de equipamentos como esses. A ideia é estruturar o centro diagnóstico dele, né, e precisamos ampliar. Não há possibilidades de ampliação naquela planta, né? Por isso que a gente tem conversado e discutido com os vizinhos do Hospital Municipal. Nós temos vizinhos da Receita Federal, tem a possibilidade de terrenos ali contínuos para E aí pode promover acontecer a que nem na expansão. USP, né? Na USP, por exemplo, eu vi lá na USP tem vários prédios, né? Você vai ampliando, vai ampliando. conectando o hospital, tem que ter um plano diretor, pensar em 10, 15, 20 anos, né, para que você possa entender quais são as demandas imediatas, urgentes, prioritárias que nós temos, quais serão nossas demandas daqui E a fora, 10, né, doutor, 15, também 20, 30 anos. a formação que a universidade dá para os médicos lá da ponta. Isso eu observei quando estive em Mauá. Em Mauá, né, os médicos lá dos postos de saúde, eles tinham a medicina continuada, né? Era formação, né? Então a USP dava formação, dava treinamento. Eu achava isso, eu acho isso o máximo. Hoje você tem ferramentas espetaculares, Júlio. Para vocês é o seguinte, olha, eu posso disponibilizar recursos de telemedicina para uma segunda opinião, para o médico da rede. Médico da rede. A gente faz isso hoje com os colegas da rede. Os colegas estão atendendo, por exemplo, pacientes na área de cardiologia, telefona para a gente, né? É uma relação de conhecimento. Sim. Olha, estou com uma paciente gestante com uma estenose mitral, o que você acha? A gente discute esses casos com esses colegas e isto pode ser institucionalizado. Você pode ter dentro do hospital de referência médicos especialistas disponíveis para, às vezes, evitar um encaminhamento por uma coisa simples. E isso acaba sendo um processo de troca e de formação contínua deste médico especialista que está trocando com o colega da atenção primária, que também tem coisas a nos contar, e da gente que está discutindo com eles e compartilhando a nossa experiência naquela especialidade com eles. Então, você tem a possibilidade de, estruturando um serviço universitário, trazer a pós-graduação, as residências, ampliar a formação de médicos especialistas nas áreas estratégicas. Formação para o nutricionista, formação para o enfermeiro, formação... Nós temos hoje já na Unila a residência multiprofissional em medicina de família, que ela abrange psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos. Você vê a contribuição que a universidade traz para a cidade, né? As residências médicas com o Hospital da Universidade passarão a ser também desenvolvidas pela universidade nas diversas áreas. Então, esse processo, né, quer dizer, programas de pesquisa, o mestrado, doutorado, que vão ser programas que fomentam a formação de uma massa crítica de pesquisadores na saúde, que vai começar a gerar conhecimento para desafios que nós temos numa área como a fronteira. E na área de turismo, eu acho que a universidade pode contribuir muito, né? Trazendo certos eventos de saúde. E porque os eventos, né? Eles que são, na realidade, trazem aporte de recurso para o turismo. Sim. Porque vem congressos e aí você traz uma quantidade de gente, vem gente de fora. Então, eu acho que a universidade... Foz é uma cidade muito, muito desejada para isso. Eu lembro que em 2019, nós estávamos no Congresso Brasileiro de Educação Médica, um congresso anual de 3, 4 mil pessoas todo ano, acho que foi em Belém do Pará, se não me engano, e na hora de disputar para onde iria o congresso do ano seguinte, nós disputamos com Fortaleza. Foz do Iguaçu, nós apresentamos a proposta e Foz do Iguaçu levou 75% dos votos para trazer o congresso para cá, né? Fizemos um trabalho
pessoal aí que lida com o turismo na cidade, e aí acabou a pandemia, suspendeu 2020, 2021, mas 2022 o congresso aconteceu, nos primeiros congressos pós-pandemia, né, quase 3.000 pessoas, aí foi um congresso muito bacana. Então, isso é um potencial gigante, e não só de atrair, Júlio, uma escola médica com residências, com mestrados, com doutorados, ela atrai gente para esses programas de formação, né? Quer dizer, você traz isso, porque aí ele acaba trazendo a família, porque ele tem que ficar aqui 2, 3 anos. Nós temos 360 alunos, né? O MEC fez um chamamento às universidades federais, dizendo assim, olha, quem pode aumentar a oferta de vagas para medicina? Nós fizemos um estudo, analisamos e nós podemos aumentar. Veio a comissão do MEC, né, que acompanha as escolas médicas do MEC, e disse, olha, realmente vocês têm condições de ampliar a oferta de vagas, entende? Nós podemos ampliar até 100 ingressos na medicina por ano. Então, seriam 600 alunos de medicina, né? Você pode ampliar programas de residência aí as 200, 300 médicos residentes. Então, você movimenta, isso estou falando da medicina, sem contar que se você tiver um hospital... Aí você traz mais professores, né? Você vai poder ofertar outros cursos da área da saúde que tem demanda na sociedade, né? Então você gira um processo de desenvolvimento na cidade que pode ser o seguinte, olha, Foz pode ser uma cidade de referência em tratamento de saúde. E traz também o investimento de equipamentos, né, de empresas que vão querer trazer equipamentos aqui, né, para colocar, o crescimento é astronômico, né? Nós temos discutido com alguns setores da política local aqui, uma questão muito interessante, né? Que a gente acha que essa pode ser uma das vocações da cidade. Você sabe que o SUS é um dos maiores compradores de insumos, equipamentos, medicamentos, vacinas do mundo, né? Ele é um sistema público, universal, numa população grande como a do Brasil, e ele tem que importar muitas das coisas que ele compra porque a gente não produz. Então, o governo, e isso não é de hoje, o governo vem de muito tempo, entendendo que ele precisa desenvolver uma indústria de inovação e de saúde. E além de você poder desenvolver essa indústria, para você poder fornecer para o SUS, você poder exportar também isso, né? Para outros países, isso é um processo de desenvolvimento industrial do Brasil, numa área que é muito específica. E a gente viu no tempo da pandemia que isso não tem só um viés econômico, né? De você ter uma indústria e vender para o SUS. Isso tem um viés estratégico. Quando deu a pandemia de um vírus novo que ninguém sabia que estava matando todo mundo, quem tinha tecnologia, quem tinha produção, fez o quê? Guardou para si primeiro. Só vou vender para o outro lá o que sobrar, o que eu não precisar, quando eu tiver produção. Então, isso também tem esse viés. E aí saiu um decreto estimulando a criação de parques industriais temáticos na área da saúde. O que esses parques precisam ter para ter todos os benefícios? Eles precisam ter a inovação. Então, nós temos conversado, diz o seguinte, ó, por que nós não desenvolvemos um parque de atração de indústrias de saúde, de inovação, né? E a prefeitura que tem que tocar, que tem que gerir o parque, tem que fazer esse parque funcionar, atração de indústria, geração de empregos, isso é da prefeitura, mas a incubadora que gera inovação fica com a universidade. Sim. Nós temos o curso de biotecnologia, temos pesquisadores que pesquisam. Nós produzimos no tempo, na primeira onda da Covid, quando se discutia testes, sorologia, teste rápido, a China, nossa, o que veio de coisa que não funcionava. Um professor nosso, o professor Kelvinson da Unila, ele desenvolveu um teste LISA para a Covid. E nós fizemos uma pesquisa com apoio da prefeitura, que fizemos inquéritos sorológicos ao longo de meses, mostrando que as pessoas variavam a titulação de anticorpos, ou seja, elas eram infectadas, tinham anticorpos, baixavam, podiam ser reinfectadas novamente, mostrando que a imunidade de rebanho não se aplicava para a Covid. Foi publicado esse estudo, foi um estudo bacana, teste desenvolvido aqui por um pesquisador nosso da universidade. Então, nós temos a biotech, que tem gente que produz isso, nós temos grupos de professores da física da universidade que pesquisam na área de física médica,
temos na área de materiais. Então, nós temos vamos dizer assim, um capital de pesquisadores na cidade, nesta área de desenvolvimento de tecnologias e produtos e equipamentos em saúde, que pode ajudar, junto com uma política adequada do município, a atender um decreto que o governo lançou. Inclusive, ele fica, se eu não me engano, no Ministério do Vice-Presidente, o Geraldo Alckmin, né, a criação desses parques. Recursos, benefícios fiscais, atração de indústrias. Eu vou botar minha indústria lá. Por quê? Porque eu vou pesquisar, vou inovar, vou fazer produtos. Você vê que e vou vender para o SUS, vou vender, vou exportar. Isso atrairia para nós um dos polos importantes de desenvolvimento local. O crescimento para a cidade é relevante, né? Porque essa área, os equipamentos são caros, né? Então, uma indústria de alto valor agregado. Alto valor agregado, né? E vai trazer profissionais também de alto valor agregado. E para a universidade isso é bom porque se eu tenho os meus cursos da área, quando eu digo da área da saúde, eu quero dizer da ciência médica, da ciência da saúde, né? Porque o físico, o engenheiro de materiais que trabalha, vai desenvolver uma prótese, vai desenvolver um catéter, vai desenvolver um implante para colocar numa artéria, né? Quer dizer, um biosensor. Então, quando tem essas pessoas desenvolvendo isso, eu tenho um parque funcionando, o pesquisador que está Brasil afora, disse, olha, venha para Foz, a cidade é boa de morar, tem um aeroporto bom, é uma cidade de fronteira, eu tenho espaço para você trabalhar e pesquisar, você desenvolver patentes, agora, você ter uma indústria. Doutor, e a Unila lá? Ela vai ficar pronta? Quando que vai ficar pronta? Porque é o nosso sonho, né? Aquilo ali é o nosso sonho, que é a nossa... Que ela vem toda estruturada, ela vem preparada com uma infraestrutura adequada para ensino, né? Eu não tenho acompanhado a questão da obra, mas as notícias que a gente tem é que os projetos estão sendo concluídos para iniciar aí o processo de retomada da obra, né? Acho que os problemas aí nessa etapa foram superados, mas a expectativa é que sim, é que o campus termine, né? A expectativa nossa é que no processo de federalização, seja do hospital municipal, seja, eu acredito que ele tem esse ano é um ano mais complicado, né, Júlio? Você tem a eleição, a eleição cria impedimento do ponto de vista legal para você fazer certos movimentos, mas eu acho que esses são os menores. Eu acho que o retardo ela vem em função de que naturalmente a comunidade política, que é a força motora desse processo, acaba estando com o olho voltado no processo eleitoral. Fora que é um prédio construído pelo Oscar Niemeyer, né? Imagine o que isso aí tem de turismo, né? Quantas pessoas vão querer conhecer? O pessoal da engenharia, que quer estudar arquitetura, que essa então, coisa... Assim, eu acho que esse processo, a universidade vai crescer a um ponto em que, e esse campus é importante que ele termine, mas há um ponto em que ela não vai conseguir absorver toda a estrutura da universidade. Por exemplo, nós na área da saúde, na saúde coletiva, biotecnologia, nós possivelmente devemos estar dentro de um espaço do Instituto de Saúde da universidade, né, que vai estar ligado aí com uma relação mais intrínseca com a gestão do SUS, com o debate público, social, porque a saúde é uma área que ela é fruto, é uma ciência que é fruto de uma junção de várias outras ciências, né? Da ciência humana, da ciência social, política, da ciência biomédica, da biológica. Então a gente está entendendo que nesse movimento, né, o hospital ele vai trazer um grande ganho para a cidade no médio prazo, mas ele vai também alavancar muito o desenvolvimento da área de pesquisa, de produção, de formação na área de saúde dentro da universidade. E aí isso vai hipertrofiar também esse aspecto dentro da universidade, que a gente acha que é uma coisa... E a gente deve está pensando, né, na construção desse campus da saúde dentro da universidade também. Agora, tem uns cursos ali dentro da Unila que eu entendo como importante, que é a parte de saúde pública, né? Que vocês formam, né,
pessoal nessa área. E aí, Saúde coletiva. saúde coletiva, né? Quer dizer, isso é deficitário hoje no serviço público, né? Ter essa formação, porque um indivíduo que vem com essa formação, ele tem um entendimento do SUS, né? Ele é preparado para pensar a política pública de saúde, né? Fazer diagnósticos, planejamento. Então, sem dúvida, ele tem hoje, como é que a gente tem resolvido isso, né? Hoje é o enfermeiro que vai lidando com isso e vai fazendo essa formação no cotidiano do trabalho, o médico, o nutricionista, que vão ocupando esses espaços, né? E o fazem também de forma muito... Mas você graduar pessoas especificamente para isso, formar pesquisadores para isso, é muito importante, né? Você produz muita coisa Agora, positiva. uma coisa que eu penso, né, eu vejo que é triste, para você ser médico, você tem que se formar. Para você ser advogado, você também tem uma formação. Agora, para ser vereador, não. Isso, eu acho que deveria ter pelo menos um nível de escolaridade, de formação específica, somente na parte pública. E eu acho que há essa defasagem, sabe? A gestão Isso pública é desafiadora. Desafiadora. E aí as pessoas acham que, pô, eu sou empresário, aí entra lá para administrar, ser secretário. É totalmente diferente. Administrar um serviço privado é uma coisa, administrar um serviço público, você tem que ter um jogo de cintura, uma maneira de conduzir, porque as verbas às vezes não chegam na hora que você está pedindo. Então tem todo esse traquejo, né? A formação política ela é importante, né? Quer dizer, você, de alguma forma, disseminar, oportunizar as pessoas que se interessam pela política, isso é importante, né? É importante, inclusive, fomentar o interesse pela política nas pessoas, pelo interesse na ocupação de cargos eletivos. A gente precisa fomentar isso. Nós temos que parar de ter uma espécie de cultura e desenvolvimento, uma espécie de uma cultura no senso comum de que é ruim desejar ser político. A gente deve achar bom que as pessoas desejem, é bom que as pessoas desejem ser políticos, concorrer a prefeito, concorrer a deputado, concorrer a vereador, porque isso são funções essenciais no funcionamento do nosso Estado, como ele é concebido hoje. E aí você precisaria discutir isso e assim, olha, precisa de formação política, né? Determinadas atuações, elas requerem conhecimento técnico, compreensão mais aprofundada de problemas, né? Às vezes, assim, resolver problemas, por exemplo, o problema da assistência hospitalar em Foz, ela requer conhecer profundamente as causas desse problema, né? Como é que esse sistema chegou a esse ponto, se constituiu dessa maneira, como é que é a cultura local que produziu isso e como é que nós vamos caminhar numa direção que a gente quer. Mas também tem que saber fazer isso dentro de um trâmite político, porque a gente vive uma sociedade felizmente democrática, onde eu preciso conversar, eu preciso ouvir, eu preciso convencer as pessoas, né? Eu preciso lidar com... Doutor, e você não acha interessante que a Universidade, a UNILA, tivesse um curso, mesmo assim, avulso, para oportunizar para os vereadores, os pré-candidatos a vereador poder ter uma formação mais ampliada da saúde, entendimento melhor da Eu saúde? acho que era muito bacana, eu acho que a UNILA poderia sim fazer movimentos nesse sentido, não só em termos de saúde, em termos gerais, cursos de formação política, cursos de debate sobre, por exemplo, as pessoas compreenderem o sistema federativo brasileiro, suas implicações, os papéis, né, como é que você até entender como é que se constroem as relações de poder e força dentro das Isso que você está falando, eu vejo na área da educação, por exemplo, o subdiagnóstico das síndromes das crianças. Aí pega um professor, coloca um professor na sala de aula com 40 alunos. Aí tem alunos com TDA, tem alunos com TDAH, né? Tem alunos com autismo. Aí você tem aluno com dislexia, com descalculia. Você imagina o professor lidar com esse... É absurdo. E o mais absurdo ainda que a quantidade de professores afastados do licenciamento porque não consegue
lidar com tanto, e realmente, você imagina, você é pai, você sabe o que é. Você imagina você pegar Difícil. 5 alunos dentro de uma sala de aula. Desafiador. É desafiador, né? Desafiador. E aí eu acho que a universidade, ela tem que contribuir. Eu acho que nós temos que trazer esse debate para a sociedade, essas discussões, esse modelo de educação que está aí. Será que ela está sendo bom? E aí temos que chamar a universidade para discutir também. E a universidade tem debatido muito o seu papel, ele está elaborando o seu próximo PDI, né? E isso tem aflorado nessas discussões, né? O papel da universidade, os cursos que ela tem que oferecer. A gente vive hoje uma crise nacional em relação a ocupação das vagas das universidades, né? Nós precisamos fazer uma leitura, quais são as transformações que a sociedade está passando, quais são as demandas e como é que a gente, enquanto educador, enquanto uma instituição pública cuja função é produzir conhecimento, é formar profissionais, é formar pensadores, como é que nós estamos acompanhando ou compreendendo ou interferindo nessas mudanças. E aí, lá na ponta, lá que a população está sofrendo, é que ela percebe que, né, a gente vê, por exemplo, eu tenho alunos que eu tive lá na faculdade, alunos que não sabiam nem fazer o cálculo de regra de 3, Sim. né? Por ser porcentagem, né? A dificuldade. Então, você vê, e isso é em função do quê? De um ensino que vem lá de baixo, né? E aí a quantidade de alunos tem sala de aula, o impacto isso. E aí a universidade, ela pode ajudar o poder público a tomar uma nova direção. Então eu vejo que a Unila, ela pode contribuir muito para a nossa sociedade. Pode, e uma das coisas que eu acho que é importante é quando a gente aproxima a universidade desse processo, a gente tira, no meu entendimento, isso é uma leitura minha, uma das coisas que mais dificulta a gente de avançar em áreas como saúde e educação. Os avanços na área de saúde e educação, eles não conseguem se dar dentro do ciclo político. Nosso ciclo político é de 4 anos, às vezes 8. 4 anos e 8 anos para processo de educação e saúde são tempos muito curtos. E nós precisamos de políticas mais sustentadas ao longo do tempo, inclusive para poder fazer a avaliação daquilo que tem dado bom resultado, as correções, para colher os resultados que aquilo traz. Então, se a gente está toda hora modificando, se você olhar determinadas situações, por exemplo, eu estava fazendo esses tempos atrás uma olhada, o próprio Hospital Municipal, um espaço, eu não lembro em que recorte exatamente, 10, 12 anos, teve 10, 12 diretores. Quer dizer, então você Fica a cada difícil ano, de, a cada né? ano e meio, a cada 6 meses, você está trocando de direções, você não consegue consolidar um processo de gestão um pouco mais duradouro, um pouco mais, um planejamento de longo prazo. E aí a universidade pode ajudar nesse sentido, quer dizer assim, olha, nós temos projetos e propostas e parcerias com o poder público local que transcendem os ciclos políticos, né? É difícil construir isso porque às vezes as pessoas, sobretudo na época que a gente está hoje, todo mundo muito aguerrido, né? E aí Todo tem mundo a questão da vaidade pessoal todo também. mundo mais preocupado com o time que você torce, se você torce pro time do Lula, pro time do Bolsonaro, pro time não sei de quem, do que com os resultados efetivos que você Virou possa torcida, produzir. virou torcida de futebol, né? Ninguém mais analisa criticamente nada, né? Se você fala uma coisa, então você é desse, então você é daquele, você defende um ponto de vista, então você é assim, você é assado. Se você se você está do lado de cá do conflito, você apoia o A, se você está do lado de cá do conflito, você apoia o B. Não tem nada a ver, o conflito, né? A gente tem conflitos aí, tem 2 conflitos muito ruins no mundo acontecendo, né? Então as pessoas estão tudo, ou é lá ou é cá, e o mundo é um pouco mais complexo que isso, né? Então, Vídeo o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Que, por exemplo, foi mal gerido, se a gente entender, né, que as coisas têm causa e efeito, dificilmente as coisas acontecem ao acaso, né? As coisas podem acontecer hoje por ações que vêm sendo continuamente
vem sendo decisões, às vezes equivocadas, que vêm sendo continuamente tomadas ao longo de décadas, mas se manifestam hoje, né? Doutor, o papo tá maravilhoso, mas eu tenho que encerrar o nosso podcast. Tá bom. Então, você que está nos assistindo, viu? Dá o like aí pra gente, viu? Aquele gostei e vamos rolar a bola em Foz. Eu acabei de rolar a bola com o professor Zarpelon, médico, amigo, uma excelente pessoa, profissional de alto nível mesmo. Foi muito agradável, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Achei muito bom. Obrigado pelo convite.